Amém. Amém. A paz do Senhor, ao povo de Deus, né? Minha primeira vez numa live, né? Meu nome é Rosineide, muitos me chamam de Neide. Sou de Diadema, São Paulo, e faço parte da comunidade apostólica, comunidade de adoração profética. Faz pouco tempo que eu estou ali, eu era da Presbiteriana Renovada. E mudei para Diadema e a igreja mais próxima que tinha era essa. E meu intuito é adorar o Senhor, né? E estou ali. E o Senhor me trouxe para cá, jamais imaginei de vir, né, para uma terra estranha, mas Deus tinha uma missão. E quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós buscamos ao Senhor, agradar ao Senhor e não a nós, Ele sabe de todas as coisas. Então aqui Ele me trouxe. Não sei qual que é o trabalhar dele, mas ele disse que tem um trabalhar muito grande aqui. Não somente na vida do meu filho, nesse lar, nesta família, na qual eu já tenho visto uma diferença tremenda. Vou dar um testemunho que aconteceu agora no dia 10, agora no domingo. No sábado, no dia 9, eu junto com a minha nora estávamos limpando o carro do meu filho. E na hora que estava limpando o carro, ela saiu e eu fiquei lá dentro. E ali eu comecei a orar. E o Espírito Santo falou para mim: Olha, o inimigo tentou com a vida do seu filho dentro da casa. Mas como você está lá agora e você está orando e você está repreendendo ele vai querer agir aqui fora. E eu comecei a orar dentro do carro, convidei o Espírito Santo para estar com meu filho em todo lugar que ele fosse. Isso no sábado à noite. No domingo de manhã, minha nora passou mal, ele foi levá-la para o hospital. Na volta, ele passou o mercado que ele tinha feito algumas compras e trouxe. E ele falou: Mãe, a senhora não vai acreditar. O rapaz não embalou os ovos direito e caiu todos no carro, mas não quebrou nenhum. E ele corre pra caramba, né? Então ali eu entendi que era o Senhor respondendo que o Espírito Santo ouviu minha oração e estava guardando ele, como guardou aqueles ovos. Todos saíram da embalagem, não quebrou um. Senti a resposta do Senhor ali. Falei: Senhor, eis-me aqui, eu sou tão pequena, eu sou tão falha, mas obrigado por Senhor ter ouvido a minha oração. E esses dias tenho me consagrado ao Senhor, buscando ao Senhor, né, na minha pequenez, porque eu falo, antes de eu ser, né, de eu servir ao Senhor há 30 anos, que eu aceitei o Senhor Jesus na minha vida, o Senhor me chamou, eu era católica, católica praticante, ia ser freira, professora de catecismo, de crisma, né, de adolescentes, e o Senhor me resgatou. Me lembro que eu fiz uma oração dentro da igreja católica. Falei: Senhor, o desejo do meu coração é te adorar em espírito e em verdade. E a primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica, cantou um hino que fala em espírito e em verdade, para te adorar foi que eu nasci. Aquilo falou no meu coração. E o meu filho, o Jonas, levantou a mãozinha e foi lá para frente. Ele tinha 4 anos, foi lá para frente. E naquele momento eu estou até hoje nos caminhos do Senhor. Isso foi em 95. Amém? Então, assim, e o Senhor tem grandemente falado comigo. E eu tenho me colocado na presença do Senhor, tenho buscado o Senhor. Somos falhos, somos. E eu orei ao Senhor e pedi uma palavra. Falei: Senhor, o que que eu posso levar para o povo, né? E o Senhor me deu em Provérbios, Provérbios 14:1, uma palavra muito conhecida, né? Que é sobre a mulher sábia, que diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Aí a pergunta: quem tem sido você nesse tempo? A mulher sábia? Tem buscado ao Senhor? E eu até procurei aqui na Bíblia, ah, quando fala de algumas mulheres sábias da Bíblia, né? Ruth, Noemi, aí a gente vê Abigail, que é a minha neta que vai nascer amanhã, né? Abigail, uma das mulheres sábias da Bíblia, né? Esther, Débora, a mulher de Provérbios 14, né? Que eu falei. E eu vendo também aqui em Reis,
A mulher, quando foi, quando foi multiplicado o azeite, né? Quando Eliseu multiplicou o azeite da viúva, ela foi sábia, porque ela pediu ajuda para quem? Para o homem de Deus. E como aquele louvor que a missionária cantou aí antes, é uma oração. Aquilo ali já é, para mim, aquilo ali já foi até uma pregação da palavra. Por quê? Porque se ela aqui não tivesse sido sábia e ter falado com o homem de Deus, muitas vezes a gente fala para um, fala para outro, que não tem o mesmo, que não busca o mesmo Deus que a gente, e a gente vai pedir conselhos onde não deve. E ela não. Ela pediu conselho para o homem de Deus. O que fazer? Iriam vender os filhos dela. E o que ele falou? Peça vasos, né? E se ela não, e se ela fosse aquela vizinha que não dá nem bom dia nem boa tarde pro vizinho? Onde ela conseguia esses vasos? Não teria. Então quem é você nessa? Seguindo a palavra do Senhor. Você é a mulher, é aquela sábia ou você é rixosa? Muitas vezes a gente fala somente da mulher, mas o homem entra nessa parte também. Que tipo de homem é você? É o homem que não cumprimenta o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda, o seu vizinho da frente? É aquele que tem aquele palavreado que distancia as pessoas? Porque muitas vezes a gente só fica na mulher sábia, a mulher sábia. A mulher sábia, realmente, ela edifica a sua casa. É joelho no chão, é entrar no seu quarto. A família sai, eu falo, meus netinhos mesmo, quando vão saindo para trabalhar, para estudar, a perua chega, eu já oro ali, Senhor, acampa os teus anjos, guarda a entrada, guarda a saída. E se o Senhor não guardar, tudo é em vão. É a nossa missão, como mulher sábia. Edificar a nossa casa. E como que a gente vai edificar? O marido chega do trabalho e você está lá. Fala, aconteceu isso. Cadê a sua sabedoria? Nossa, bem, você chegou, tá cansado? Olha, fiz um cafezinho, comidinha tá pronta, sabe? Então, a gente vê, infelizmente, muitas mulheres que a gente conversa hoje, né? Ah, eu não sou escrava, eu não sou empregada. Cadê a sabedoria? Né? Mas os homens são muito folgados, o homem é isso, o homem é aquilo, o homem é muito mole, né? Eu lembro que uma vez eu ia saindo para a igreja, o Senhor falou assim para mim, olha, fala para minhas servas, fiz o homem do pó da terra e a mulher da costela. Ou seja, por que que as mulheres são mais fortes? Por que que as mulheres buscam mais a Deus? Porque elas foram feitas do osso. O osso não se quebra tão fácil como o pó, como a terra, né? A terra, você jogou uma água, ela já desmancha. E o osso? Aí eu fiquei, Senhor, eu nunca tinha pensado nisso. Entendeu? Então, muitas vezes, o porquê que Deus nos fez forte? Porque Deus nos fez auxiliadora, ajudadora. Muitas vezes nós também vemos lares que as mulheres querem ser a cabeça. Não, não somos nem a cabeça e nem a cauda. Cada um tem o seu lugar certinho, tem a sua missão diante do Senhor, diante da sua casa. O que você está levando para os seus filhos? Você está preocupado com o mundo lá fora, mas como está a tua família? Como está o seu lar? Como estão os seus filhos? Você tem parado para ouvir? Você tem parado para orar com eles? Você tem se colocado muitas vezes na situação que ele está passando? Hoje, a gente vê a doença do século, hoje é depressão. Ah, é só uma depressãozinha. Ah, vou marcar um psicólogo para ele, tá bom. Cadê sua oração? Seu joelho no chão? Quando o senhor falou para mim, o senhor falou assim para mim, ó, encontrei uma pessoa na rua, nunca vi na minha vida. Falou bem assim, olha, o senhor, posso te falar algo de Deus? Eu falei, pode. O senhor falou assim que você vai fazer uma viagem para longe, e não é somente para auxiliar seu filho. Deus tem algo para fazer. E eu falei, Senhor, eu sou tão pequena. Porque a gente se diminui, a gente se fecha, né? Diante da situação, diante do mundo, né? Aí eu fiquei pensando, fiquei meditando muito. Meditando, falei, Senhor, eu me sinto menor que Davi, mas só que Davi venceu o gigante. Venceu em nome do Senhor Jesus.
Então é isso que nós temos que tomar para nós. Vamos vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí aqui, fala bem assim ainda, ó. Ah, ações virtuosas, palavras edificantes, ó. A mulher de Provérbios descreve uma mulher trabalha, sábia e temente a Deus, que edifica sua casa, cuida de sua família e se destaca por suas ações e palavras. Temor a Deus. Foi falado hoje sobre o temor a Deus. A sabedoria começa com o temor a Deus, buscando a orientação divina em todas as áreas da vida. Palavras edificantes. Nós mulheres estamos usando as palavras edificantes ou estamos seguindo a moda do mundo, né? Ah, todo mundo está falando assim, como sempre a gente ouvia falar, nossas mães sempre falavam e falamos para os nossos filhos. Você não é todo mundo, né? Nós somos do Senhor, a gente é separado. A mulher sábia usa sua boca para edificar, encorajar, aconselhar, evitando fofocas e palavras negativas. Mulher sábia. Ações virtuosas. Suas ações são guiadas pela prudência, bondade e amor ao próximo, refletindo a natureza de Deus. Quantas vezes nós deixamos de lá? Sabedoria em casa. Sabedoria em casa. Ela edifica a sua casa, cuidando da sua família com amor e sabedoria, sendo exemplo de cuidado e organização. Influência positiva. A mulher sábia exerce uma influência positiva sobre aqueles ao seu redor, inspirando outras a buscar a Deus. Seja uma inspiração, né? Nós mulheres devemos ser inspirações para as outras. Nós buscamos, né, orientação, ouvir as pessoas mais velhas, porque elas têm experiências para nos passar. Então, normalmente, quando eu vou conversar com as pessoas, com as irmãs mais jovens, falo das minhas experiências, falo do que já passei, porque é mais fácil você falar daquilo que você viveu, testemunhos, testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida, você vai estar edificando, como o testemunho da irmã que ela deu quase agora, entendeu? Esses testemunhos nos edificam, edificar as pessoas é uma das nossas missões, né? Ah, influenciar positiva. A mulher sábia, ela exerce uma influência positiva sobre aqueles ao seu redor, inspirando outros a buscar a Deus e a viver com sabedoria. Em resumo, mulher sábia na Bíblia é aquela que busca Deus, age com sabedoria, edifica a sua casa e exerce uma influência positiva sobre aqueles ao seu redor, seguindo os princípios divinos em todas as áreas da sua vida, né? Então, assim, tem vários testemunhos, eu falo, esses 30 anos nos caminhos do Senhor, sabe? Já vi muitas coisas, já vivi muitas coisas, muitos levantes, mas tenho muito testemunho, muitas coisas que o Senhor tem feito na minha vida. E creio, sabe? E creio que o Senhor ainda tem muito mais para fazer. Basta nos buscar. Não sou melhor que ninguém. Todo dia eu falo para o Senhor, Senhor, eu sou tão pequenininha, eu sou a menor dos teus vasos, mas eis-me aqui, para falar da tua palavra, para levar a salvação aonde eu for. Eu ouvi já da minha família mesmo, sabe? De falar, onde está o seu Deus? Meu Deus está onde deveria estar, junto comigo, à minha frente, me guardando, livrando a minha família, tem nos guardado, tem nos capacitado. E como a irmãzinha, naquele louvor, estava falando, agradecer ao Senhor, ser grato a Deus por tudo, para onde Ele nos colocou, de onde Ele nos tirou e para onde vamos, porque o nosso alvo é o céu. É triste quando entramos na igreja e vemos, fulana não fala com fulana, a irmã não gosta daquela, a irmã não aceitou isso, a irmã não aceitou aquilo. Irmão, o nosso alvo é o céu. Vamos buscar ao Senhor incessantemente,
Cumprir o que o Senhor falou, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus primeiramente, o próximo como nós mesmos. Como que a gente vai amar o próximo se não ama a Deus? Ou como vai falar que ama a Deus se você não ama quem está do seu lado? Quem você vê na rua? Pessoas precisando. Já fiz várias visitas, asilo, orfanato. Sei como as pessoas são carentes. Como às vezes um abraço nosso traz uma transformação na vida de alguém. Uma vez eu falando com o Senhor, eu indo para um curso e conversando com o Senhor no caminho. E eu estava muito triste aquele dia, muito triste mesmo. Eu não tinha nem o dinheiro da passagem para ir para o curso, mas eu ia porque aquele curso era para ajudar as pessoas. E eu fui no caminho, falei com o Senhor, voltei falando com o Senhor, e era o dia de culto na igreja, era Santa Ceia. E quando eu cheguei na igreja, tinha uma irmãzinha que ela sempre chegava atrasada, e nesse dia ela chegou cedo. Quando ela me viu, ela me abraçou e falou assim: Irmã, o Senhor manda te dizer, esse abraço é dele. Foi maravilhoso, me renovou, me restaurou. Mas uma das coisas que eu sempre peço ao Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, menos o teu Espírito Santo. Que onde eu vá, que diminua eu, que o Senhor cresça na minha vida. E buscar sempre a sabedoria do Senhor. Buscar porque Ele tem muito para nos ensinar. Que a vontade dele prevaleça, não a minha. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu queria assim. Ah, mas não veio do jeito que eu quis? Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Deus faz o melhor, sempre o melhor para nós. Nós muitas vezes até diminuímos o tamanho de Deus, pedimos coisinha tão pequenininha, né? Ai, Senhor, eu não sei se o Senhor pode. Ou às vezes queremos ajudar. Não, deixa que eu faço do meu jeito. Aí o seu jeito não dá certo, né? E uma das coisas que me chama muita atenção como eu falo de ser pequena, é de Davi. Davi, quando ofereceram aquelas armaduras para ele enfrentar o gigante, não serviu. Não serviu nele. Por que que serviu? A presença do Senhor. Porque ele falou que o Senhor estava com ele. E ele foi, ele venceu o gigante em nome do Senhor, né? Então, voltando naquela parte que eu falei, muitas vezes estamos pedindo conselhos onde não deveria. Entra no teu quarto, fala com o Senhor teu Deus em secreto, e ele falará contigo. Ele vai te responder. Hoje mesmo eu já tive uma resposta assim maravilhosa do Senhor. Me consagrei quando eu entreguei a minha consagração ao Senhor. Aquilo que eu havia pedido, o Senhor me atendeu, me respondeu. Fico feliz. Sou melhor que os outros? Não sou merecedora. Mas o Senhor ouviu minha oração. Isso que é importante, é você orar e crer. A palavra do Senhor diz que todo aquele que crê se recebe. Buscar ao Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Muitas pessoas, mas você não está olhando a realidade, estou, mas a minha realidade é Cristo. Minha realidade é o Senhor. O Senhor é o ar que eu respiro. Amém? Então, que essa palavra fica para a meditação da igreja, dos irmãos, né? Meditar sempre nessa parte de Provérbios, né? Provérbios 14:1, sobre a mulher sábia. A gente tem muita coisa para aprender, porque eu sempre digo que a palavra do Senhor ela é uma bússola. Tem pessoas que falam assim, ai, mas se tivesse uma bússola, né, para a gente ver o caminho, existe, o Senhor deixou. Ele nos ensina tudo, como devemos agir, até como devemos nos alimentar. O jejum de Daniel é maravilhoso, tudo saudável, muito bom. Buscar o Senhor é maravilhoso. Falo desses 30 anos que eu estou nos caminhos do Senhor. Nunca saí da presença do meu Deus e peço para Ele, se for para que tire qualquer coisa, mas jamais me tire da presença dEle. Amém? E assim eu já agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jaque. Obrigada a todos.